Salve, salve, galerinha! Vamos lá agora. Infelizmente o professor não tem muito mais o que ajudar. A regra agora é decorar. Tem algumas coisinhas que a gente vai tentando auxiliar aqui, mas agora muita informação que você precisa decorar, principalmente nos tipos de fundos de investimento. Antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e entregue a cada vez mais pessoas de forma gratuita. Tenho certeza que você quer receber cada vez mais conteúdo aí gratuito para garantir a sua certificação, garantir o seu conhecimento prático, sua entrada ou promoção dentro do mercado financeiro. Quando nós falamos aí em fundos de investimento, a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe numa aula mais para frente, mas existem classificações da Anbima e da CVM. A Anbima, né, nós lembramos que não é um órgão regulador, ela até trabalha na autorregulação, mas ela nunca sobrepõe a regra que tenha vindo da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E as regras, de forma geral, da CVM estão lá na instrução CVM 555, que referem-se aí a fundos de investimento, documentação e regras dos fundos. Então existe aí algumas regras que a CVM ela classifica os fundos de algumas formas e depois a Anbima vem e traz isso de forma mais complementar. Como eu disse, a gente entra nesse tema aí um pouquinho mais para frente, mas eu já vou dar uma palhinha para a gente começar a falar sobre os tipos de fundo que nós temos disponíveis. Primeiro de tudo, quando nós falamos em regulamentação CVM vai ser a regra oficial do jogo. A CVM ela classifica aí os fundos em renda fixa e aí ela traz sufixos dentro desses fundos, né? Alguns tipos de renda fixa. Depois ela traz aí fundos cambiais, fundos de renda variável, que basicamente aí são fundos de ações, e fundos multimercados. Essas são as regras da CVM. E aí, óbvio, essas regras foram criadas para que os investidores eles possam comparar banana com banana e laranja com laranja. Muitas vezes, se você não tiver essa descrição, você pode estar olhando a rentabilidade de um fundo de ações e comparando com a rentabilidade de um fundo de renda fixa simples, por exemplo. E aí, se você fizer esse comparativo, vai estar completamente errado, porque você vai estar comparando dois fundos completamente diferentes que não tem nenhum sentido você olhar a rentabilidade e risco deles, porque eles são completamente distintos. Então, quando vai comparar, existe essa diferenciação por parte da CVM e também a Anbima, ela traz isso de forma mais detalhada depois, que a gente vai entrar nesse ponto, mas ela traz isso de forma detalhada a CVM para você comparar fundos de forma parecida, fundos que tenham sido criados com ideias parecidas, comparando, como eu já falei, banana com banana, maçã com maçã, fundo de investimento em renda fixa com fundo de investimento em renda fixa e nunca fundo de renda fixa comparado, por exemplo, com multimercado. Na renda fixa existem esses sufixos e a gente começa então falando sobre os fundos de renda fixa. Fundo de renda fixa, de maneira geral, 80% do PL, lembrando, PL é o patrimônio líquido, é todo o dinheiro que existe dentro do fundo, né? Ele tem que ser colocado aí em taxa de juros ou índices de preços, né? O prazo médio acima de 365 dias, quando nós falamos aí de longo prazo, e ele não cobra taxa de performance. Quando falamos em títulos de renda fixa, então 80% do patrimônio líquido em títulos públicos federais, títulos indexados aí a juros, né, ou índice de preços. Como assim, professor? A gente fala um pouquinho, mas é voltado aí a benchmark, né, taxa de juros. Nós podemos olhar então 80% do patrimônio líquido aplicado em DI, em Selic, né, índice de preços IPCA, por exemplo, né, INCC, IGPM, alguns índices de preços aí que podem ser aplicados, então, mas olhando renda fixa, 80% do patrimônio líquido em renda fixa e, obviamente, títulos aí que eles estejam atrelados a juros ou índice de preços. O prazo médio dos títulos de carteira em renda fixa tem que ser acima de 365 dias. E quando a gente fala de prazo médio, é pegando todos. Um tem prazo de 700, o outro tem prazo de 60, o outro tem prazo de 1020 e assim por diante, somado todos e divididos para criar uma média ponderada. O prazo médio tem que ser acima de 365 dias quando nós falamos em títulos de renda fixa. E existem outros títulos de renda fixa, como eu falei, aí ele traz um sufixo depois do seu nome. Título de renda fixa de curto prazo, por exemplo, também são títulos públicos federais ou privados de baixo risco, também voltado aí a índice de preços ou de taxa de juros.
também não se cobra taxa de performance nesse tipo de título, e diferente do título que a gente chama de longo prazo, que é o título de renda fixa normal, tiver título de renda fixa, nós estamos falando de longo prazo. Tiver fundo de renda fixa curto prazo, nós falamos de curto prazo, e o curto prazo, a grande diferença em relação a ele é que o prazo máximo dos títulos tem que ser de 375 dias e o prazo médio de 60 dias, ou seja, não posso ter, de acordo aí com a normativa da CVM, um título aí com mais de 375 dias sendo adquirido por um fundo de investimento de renda fixa curto prazo. O prazo máximo aí de um título, de um CDB, de uma debenture ou de um título público federal, por exemplo, é de 375 dias. E a média, somado todos esses títulos, a média não pode ultrapassar 60 dias. Essa é a diferença aí de um fundo de renda fixa normal e um fundo de renda fixa de curto prazo. Próxima aula a gente continua falando sobre outros tipos de títulos de renda fixa. Vale a pena ficar de olho aqui, porque nesse ponto é onde existem mais sufixos, né? Renda fixa, ela se divide em 4 vezes quando olhamos aí a descrição da CVM e algumas outras divisões quando nós falamos já em Ambima. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Continua comigo e vamos embora junto para essa certificação CPA 20 aqui no nosso preparatório gratuito da Francesca Educação Financeira.